Olá, gente. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que hora que você vai assistir essa live, mas agora é boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de hastes pretas e veste uma blusa branca. Ele está sentado em uma sala de paredes brancas com diversos artigos de decoração pendurados. E nossa ideia, nós já conversamos com algumas outras pessoas e hoje temos o prazer de conversar com a queridíssima Bruna Lombardi. Muito boa noite. Oi, querido. Oi, queridos, né? Fico muito contente de participar. A atriz e escritora Bruna Lombardi é uma mulher branca, de cabelos loiros e longos. Ela usa uma blusa azul e está sentada em frente a uma parede de tons dourados. Boa noite, Afonso. Boa noite, Bruna. O sociólogo e escritor Sérgio Abranches é um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Sérgio veste uma blusa preta. A ideia é desdobrar do livro os assuntos que ele oferece para discussão através da sua trama intrincada, e a gente descolou do assunto do livro, do tema do livro Intérprete de Borboletas, o amor em tempos de ódio. Esse texto, essa frase, traz não só um contexto para ser discutido no âmbito do livro, mas também ampliando para esse mundo, esse tempo que a gente está vivendo, dividido, né, Bruna, entre beligerância, afeto e essa coisa toda que estamos vivendo nesse momento difícil. Então, eu queria passar a palavra para o Sérgio contextualizar essa é a nossa conversa, e em seguida a Bruna fará uma pequena palestra de 6 horas e a gente desliga. Tá perfeito. Tá bom. Olha, eu vou ficar na questão do livro, né? Quer dizer, o livro ele se constrói a partir de dois núcleos familiares, em que as relações amorosas são muito complicadas, mas há uma reminiscência dos dois personagens masculinos principais, Afonso e Eduardo, sobre a relação dos pais deles, que é uma relação de namoro e casamento na época da resistência e da clandestinidade. Mas no momento presente do livro, a grande questão é a aproximação entre Afonso e Esther, que se perguntam ambos se realmente esse é um tempo de se dedicar a amar, se o amor não enfraquece, né? A gente, num momento, não desvia a nossa atenção. Ambos são militantes, ambos estão envolvidos na questão de lutar contra esse tempo de ódio, e eles se perguntam isso, né? E se é hora de amar, né? E tem sempre a Carla, que é uma artista, que é uma alma leve, que é uma pessoa que tem um outro tipo de sensibilidade entre eles, e que diz para Esther que, olha, essa é exatamente a hora que a gente precisa de amar, para se fortalecer, na verdade. Então a ideia é um pouco essa, né? Quer dizer, a perplexidade que a gente fica nesse momento em que o ódio domina e separa famílias, né? Separa casais, separa pais e filhos, separa irmãos. Como é que fica o amor? Legal. Bem, Bruna, eu não vou fazer pergunta, eu vou franquear a palavra. Tá legal. É interessante porque, exatamente escutando vocês dois, eu coincidiu com uma crônica que eu escrevi nas últimas semanas para a Zero Hora, e que fala sobre a vida real e a vida irreal. E essa ideia que nós temos da realidade ser uma coisa bruta, uma coisa embrutecedora, uma coisa onde a barbárie está muito presente, uma coisa onde a gente tem que lutar por tudo e de uma forma sem trégua, onde nesse contexto dessa visão do que é a realidade, né, o amor é considerado um luxo, é considerado uma coisa impossível, uma coisa, como disse o Sérgio, que nos enfraquece, né? E, obviamente, que
essa é uma das infinitas distorções daquilo que a gente vive nesse planeta. E as distorções, elas são tão presentes e tão contínuas e tão... a gente em tamanhos tão imensuráveis, na verdade, que as distorções se tornam uma realidade, né? Como tem uma frase no livro que diz, eu não me lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos como dizer assim, a barbárie, o barbarismo se tornou uma normalidade, a gente já não encara como um fato anormal, um fato absurdo que está acontecendo. E ao passo dessa vida real, teria essa vida irreal, que é aquela onde você pode ouvir uma música com serenidade, descansar, ler um bom livro, brincar com seu cachorro, plantar um jardim. E daí sempre essas coisas são associadas, e obviamente viver amorosamente, em primeiro lugar com você mesmo e com todos, né? E com os que te cercam e com as pessoas, não só na relação de amor homem, mulher, ou enfim, de qualquer gênero, uma relação em que envolve paixão ou sexo, mas a relação de empatia com o outro, a relação de contribuição, de troca, de união com os seres humanos que te cercam. E nessa vida irreal, né, essas coisas parecem um luxo, parecem uma coisa impossível, parecem uma possibilidade apenas de uma situação financeira muito privilegiada, enfim, como se a felicidade estivesse realmente fora do alcance da vida real. E há muito tempo, isso para mim é um tema bastante forte, né? Eu venho desenvolvendo esse tema em muitas coisas que eu faço, e muito concretamente, quando eu abri a Rede Felicidade, alguns anos atrás, em que eu queria discutir. A Rede Felicidade é um portal sem fins lucrativos, de contribuição de pessoas que querem mostrar suas ideias, que querem conversar, que querem, cada uma na sua especialidade, coisas que possam ajudar a todos, né? De certa maneira, despertar autoconhecimento, despertar compaixão, despertar vários sentimentos que às vezes as pessoas são muito presas em papéis sociais e não conseguem nem descobrir dentro delas. Mas essa Rede Felicidade, quando ela começou, eu me lembro que nós não estávamos tão terrivelmente ruins como estamos hoje. Mas mesmo assim as pessoas me falaram assim, mas que coisa louca, né? Falar de felicidade num tempo desses, como é que podemos estar falando de felicidade? E eu estava fazendo várias palestras, fui para vários lugares e conversei com várias pessoas especificamente ligadas à felicidade, dividi palco com pessoas como o Dan Gilbert, o Ben Shahar, né? E pessoas que estudam isso do ponto de vista mesmo científico. E eu percebi que a felicidade nunca foi tão necessária. Ela não é um bem inventado, ela é um fundamento, ela é uma força básica para a saúde, para a saúde física, mental, espiritual, emocional e por aí vai. E que, obviamente, na distorção de valores, isso tudo passa batido, né? As pessoas querem a ganância, as pessoas querem a beligerância, as pessoas querem suas convicções colocadas de uma forma de embrutecer mesmo a situação, e que o outro é um inimigo feroz e precisa ser eliminado. E esse é um pouco, quer dizer, muito o tema do livro e do Sérgio, e é muito o que a gente está vendo em volta. E a gente vê com uma certa surpresa, mas é claro que nada é surpreendente, tudo é cíclico, né? A gente tem histórias cíclicas. Eu me lembro que eu perguntava assim, eu acreditava, eu passei por várias fases na minha vida, mas numa fase
eu acreditava, quando era adolescente, assim, que justamente adolescente bem garota mesmo, né, que eu via os males da ditadura e tal, e eu acreditava que era uma coisa muito fácil vencer aquilo, porque eu acreditava que as pessoas novas, né, nova geração, estava vendo as coisas de outro jeito, completamente de outro jeito, e que, portanto, esses outros que iam uma hora iam sair, né, do poder, iam terminar, porque eles eram muito velhos, para a minha visão, então, eles eram belíssimos, né? Eles iam, e com eles morria todo o mal do mundo, você entende? A gente ficava, esse novo movimento amoroso, esse novo movimento de união mesmo, né? Era o que ia sobreviver no mundo. Então, eu venho de um sonho, passaram-se muitas décadas, eu acho que eu não perdi muito esse sonho. Eu não Certo. estou te ouvindo. Eu tinha desligado. Ô, Sérgio, Ah, queria que... desculpe, Sérgio, você tem que ligar o seu. Beleza. Eu queria que você contextualizasse essa dualidade, mas bem dentro do contexto dos personagens, né? Que é a felicidade como baliza nestes tempos de ódio. Pois é, tem várias relações amorosas ali que são, né, diferentes. Por exemplo, você tem o caso do Fernando e da Carolina, que o amor por Carolina e a perda de Carolina destrói o Fernando tal como ele se conhece. E ele precisa de se desfazer para conseguir sobreviver à dor daquela perda, né? Um romântico. O Eduardo e a Carla têm uma relação amorosa que, na verdade, começa antes do ódio e que ajuda muito os dois a viverem aquela relação. Agora, Esther e Afonso são mais intelectuais, eles são mais militantes, né? E ambos têm dúvida a respeito de se naquele momento a prioridade não é a resistência política, não é se envolver, não é fazer cabeças e tal. Essa é uma discussão antiga para mim, e que eu transpus para agora. Eu conversei com algumas pessoas que também viveram esse drama da relação, né, amorosa ser atravessada pela dúvida por conta do que está passando e tal. Mas eu vou contar uma história para vocês da minha juventude, que tem a ver com isso. Eu estava me lembrando quando a Bruna estava falando da memória dela, e ela falou uma coisa cíclica, né? Um pouco antes do AI-5, eu fazia um curso de cinema. Eu ainda não era universitário, mas havia um curso de cinema muito bom na Universidade de Brasília, coordenado pelo Paulo Emílio Salles Gomes e pelo Jean-Claude Bernadette. E aí eu estava fazendo o curso, e nesse curso, uma vez, eles chamaram na parte de escrita. Não, peraí, tem que atrapalhar um pouquinho. Ô, Bruna, só pelo Paulo Emílio e o Jean-Claude, entendeu? O prejudicado que ele ficou. Excelente. Aí eles chamaram um poeta goiano, que tinha da idade mais ou menos de papai, chamado José Godoy, que era comunista, era do Partido Comunista. E o Godoy falou de poesia, e a gente começou a conversar, e ele gostou muito de mim. E eu descobri que ele era o pai da menina que eu estava de olho, chamada Angelina. E aí, eu doido para ele me convidar para ir na casa dele e tal, para encontrar com a Angelina e tal. E um dia ele convidou. Só que ele falou: olha, nós vamos fazer uma reunião lá, vem uns amigos meus que chegaram do Rio, estão querendo muito te conhecer e tal. Eu cheguei lá, a Angelina estava lá. E a gente começou a conversar, enquanto os caras que estavam lá estavam conversando com outro amigo meu. E eles eram os top do Partido Comunista do Brasil na época. E eles estavam ali para recrutar jovens. E eu fiquei conversando com a Angelina, esperando a minha vez lá de conversar com os caras, mas eu estava mesmo interessado na Angelina. E ela muito interessada em mim, a gente acabou namorando. E aí, quando ele me chamaram para conversar, eles estavam muito assim, de cara amarrada, né?
E aí eu fiquei meio assim irritado, tal, com aquele jeito que eles falaram. Eu disse, "Mas afinal de contas, qual é essa conversa aqui? O que vocês querem de mim?" Aí um deles virou e disse assim, não, nada. Você ainda é um sujeito completamente dominado por sentimentos burgueses. Ou seja, entendeu? Quer dizer, um cara tão imerso nessa coisa da militância, etc., que para ele o amor é uma coisa burguesa, é um luxo, não é? que o revolucionário não pode se dar, não pode ter. E isso deve ser uma coisa horrorosa, né? Porque É uma coisa interessante para a Bruna colocar, né, Bruna? Que a busca da felicidade tem um campo de preconceito contra ela muito grande também, né? Especialmente como ele disse, né, de toda, vamos dizer assim, de um certo contexto da militância, de algum tipo de militância. E é interessante porque, no fundo, a felicidade, uma pessoa, quando ela está bem consigo mesma, não entendam a felicidade como tá alegria, um oba-oba, nada disso, né? A felicidade é um estar no mundo. Bruna segura no colo um gato preto. Coerente com si mesmo, né? Um coração coerente, é um coração feliz. Então, é uma pessoa que está assim, ela é muito mais livre, ela dificilmente será dominada. Portanto, se a gente conseguisse, existem várias formas de você fazer as pessoas evoluírem. Sem dúvida, uma organização social e política e ordenada e colocada em prática com fortíssimas boas intenções é fundamental para um sistema, né? O sistema não consegue viver da anarquia. Por outro lado, se o oprimido não for uma pessoa que evoluiu de alguma maneira com valores intrínsecos do ser humano, na hora que ele conquista o poder, ele se torna um opressor, tanto quanto o opressor que o oprimia. Isso a gente viu historicamente muito, muito, entendeu? Eu mesma visitei muitos países nesse estado. Então, eu vi isso acontecer, eu vi muito próxima. Ninguém me contou, eu não li, eu vi. Então, eu compreendo perfeitamente bem que um sistema político bem pensado, que busca maior justiça, maior igualdade, maior organização coerente também, ele é fundamental. Por outro lado, se as pessoas que estão na frente desse sistema, né, e usando esse poder, elas também não forem seres humanos evoluídos, não adianta nada. Sérgio, para mim, a Bruna colocou na pauta o guru, o mais velho, não foi? Foi, que é o que o velho tenta o tempo todo fazer, né? Olha, você tem que evoluir como pessoa humana, e ele é digamos, o pregador da empatia, né? É exatamente aquela pessoa que recebe qualquer um para conversar e que ouve, não é? Porque tem essa ideia também meio equivocada de que conversar é falar, né? Não, conversar é sobretudo ouvir, né? Ouvir o outro para valer. E essa questão, Bruna, ela passou o tempo todo por mim enquanto eu escrevia, porque eu escrevi durante a pandemia e eu tomei a decisão de que o livro terminaria junto com a chegada da pandemia, né? Mas a pandemia, ela me deu uma esperança que depois se mostrou uma esperança vã, de que com aquele sofrimento todo que houve, com aquela coisa terrível de você ligar a televisão e ver
os corpos sendo empilhados, as pessoas, né, os cemitérios não comportando mais a quantidade de gente que morria, a da Covid, etc. Bom, isso aí vai matar o ódio, porque, né, quer dizer, é impossível você não ser empático, você não ter, não é, sensibilidade com a dor que as pessoas estão passando. E ela passou perto. Eu tinha um amigo, Márcio Moreira Alves, que ele estava numa palestra lá em São Paulo, naquele centro, no monumento lá para a América Latina, para a democracia, e o Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. E ele teve quase um AVC. Ele desmaiou. E ele escreveu uma crônica muito bonita que ele dizia assim: o anjo sombrio passou por mim, me visitou e me deu uma outra perspectiva de vida, né? E ele não me levou, mas mudou a minha vida. E eu imaginava que esse anjo que sobrevoou o mundo, né, desse essa percepção. E aí, mais ou menos, eu via esse sujeito que os brasileiros colocaram, a maioria dos brasileiros colocou na presidência da República, sem nenhuma empatia, fazendo blague, né, troça da dor dos outros. E aí eu ficava assim, gente, mas será que... tá bom, ele é uma pessoa que tem uma psicopatia própria, mas o resto dos brasileiros não é possível, quer dizer, esse ódio vai arrefecer. E ele não arrefeceu. O que mostra exatamente isso que a Bruna estava falando, né? Quer dizer, são pessoas que estão despreparadas para viver uma vida mais equilibrada. Na verdade, são pessoas infelizes e são pessoas de mal com elas mesmas, né? E, portanto, aí sim eu acho que há uma certa incapacidade de amar. E, Bruna, pois é, e como é que você reflete, Bruna, sobre esse tempo, com base no que o Sérgio acabou de dizer? Eu lendo o livro do Sérgio, né, eu me lembrei de uma peça que eu fiz, foi minha primeira peça teatral, meu primeiro pisar no palco profissionalmente, que foi de Fauzi Arap, chamava Mocinhos Bandidos. E a discussão era exatamente essa, era uma discussão entre o militante político radical e os caras que queriam a viagem, né, da droga. No caso, ele pegou esses extremos né, poéticos mesmo. A peça era muito bonita. E uma das coisas que a gente discutia era exatamente assim, o voo individual ou essa organização, essa força de um regime, de um sistema estruturado. Eu acho que a grande pergunta que eu tenho vontade de fazer para o Sérgio, para você, para mim mesma, para o meu gato, para todo mundo, é assim: onde começa o mal? Né? Porque a gente está aqui, no fundo, nós estamos indo bem mal. E todo mundo já foi criança, todo mundo já leu histórias, ou leram para eles algumas histórias que eram bem definidas de bem e mal. Aí a gente foi evoluindo e achou aquilo meio, né, meio radical demais, meio bobo, né? O bem e o mal estão dizendo não, as pessoas estão cheias de nuances, não existe isso de bem e mal tão estruturado e tal. E eu, passado esse tempo todo, e revendo, e vendo, e vivendo, eu penso o seguinte: na verdade, o bem e o mal existem bem definidos, sim. E as pessoas fazem suas escolhas com muita clareza, muito por inconsciência, e muito movidos por uma vontade, por um desejo, por obedecer a essa chama que eu acredito que é uma distorção. Então, eu acredito que o mal é uma distorção do bem, sabe? É uma distorção tão profunda que não se vê onde ela começa. Não é que assim, a bebê teve um trauma, não é bem isso. Ela
está distorcida, sabe Deus aonde, né? E eu acredito nisso porque eu vejo com clareza, e eu lembrei hoje de manhã, por acaso, pensando que a gente ia conversar, lembrei de uma história que também eu fui, primeiros trabalhos de modelo, ainda fotografando para a Editora Abril, a gente foi fotografar numa casa na Represa. E os donos da casa, era uma casa bem bacana, eram umas fotos de moda e tal, os donos da casa não estavam, então a gente ia fotografar na sala, mas a gente foi ajeitando, a produtora de moda foi ajeitando as roupas nos quartos. E ela me colocou num quarto, que era um quarto, ela falou assim, esse é o quarto da criança. E a hora que eu entrei, que eu olhei aquele quarto, eu falei, mas que idade tem essa criança? Deve ter uns 6 anos, 7 anos. O quarto era cheio de posts das pessoas assim sendo estraçalhadas, sabe, do cara do Vietnã tendo a cabeça arrebentada, mas uma coisa assim, aquelas coisas que você, quando vê, vira os olhos, porque é tão chocante. Eu mesma, como autora, eu escrevi várias cenas, mas eu escrevi uma cena específica para o Signo da Cidade, que eles espancam um mendigo e botam fogo no mendigo, que até hoje eu vi, eu estava lá no set, ajudei a dirigir. Até hoje eu não posso olhar aquela cena, entendeu? Então, o truque não me ilude o suficiente, eu acho brutal demais. Então, assim, o que regia aquela criança? O que atraía aquela criança para esse grau de violência? O que atrai o psicopata para essa loucura? O que faz um serial killer? Você, como dramaturgo, como escritor, como autor, escreve romance, escreve série, escreve filme, roteiros. A gente se faz essas perguntas. De onde vem? Né? E responde mal, né? Tenta responder. É difícil responder, né, Bruna? Eu tenho escrito sobre esse negócio do mal, e eu tenho lido muito duas filósofas, a Hannah Arendt e a Susan Neiman. Ambas judias, ambas... sofrendo na pele, né? Exatamente. E eu acho que é isso que você falou, é uma deformação do bem, né? E uma deformação da natureza humana. Porque quando tem um certo mal, que é o mal absoluto, né? Quer dizer, é o mal que faz o sujeito friamente exterminar os judeus ou os indígenas, né? Quer dizer, assim, sem... Outra coisa é o sujeito que é capaz de uma brutalidade, uma mulher que é capaz de uma brutalidade assim, mais prisioneiro de uma forte emoção, que eu não acho que seja uma boa razão jurídica para não punir, né? É usado como isso, mas enfim, quer dizer, você está, né, ali num momento de desespero, etc. e tal, e que a maior parte das pessoas depois se tortura de culpa e de arrependimento, né? Mas esse mal, não. Ele faz o mal friamente, deliberadamente, e ele não sente nada a respeito disso. Em larga escala de violência, né? Exatamente, em larga escala. E esse tipo de ser humano, para a nossa sorte, ele é minoritário. Ele acontece de vez em quando, né? Um Hitler, um Stalin, um Trump, um Bolsonaro, são pessoas minoritárias no conjunto dos seres humanos. Né? De grande alcance. O estrago é muito, muito, muito grande. Monumental. E que conseguem plantar uma situação de dor e provocar uma quantidade de dor, né? Que é absolutamente descomunal. E se alastra, né? Porque isso tem muito no teu livro, que a dor ela vai por caminhos assim, muito da intimidade, ela vai se alastrando dentro das casas, ela vai entrando dentro dos corações, ela vai desunindo, vai opondo as pessoas, vai criando brigas terríveis, insuperáveis. E
Eu acho que isso é muito presente. Acredito que a gente está mais atento para isso. Você falou que a pandemia não te trouxe a esperança que você imaginava e tal, mas eu acredito que trouxe mais consciência. Eu vi gestos de solidariedade enormes, mas isso eu acho que existem o tempo inteiro e a gente é desatento para isso, né? Porque a mídia, de uma forma geral, tem pouco interesse em revelar isso, porque eu já conversando com muitos amigos meus trabalhando em jornal, uma ótima notícia não é uma notícia, né? Não é uma coisa, ou ela é muito massiva, ou ela não é uma coisa que inspira. Mas uma péssima notícia, mesmo pequena, é uma grande notícia. Então, a mídia sempre vai trabalhar com o exemplo do ruim. E, obviamente, o exemplo do ruim numa época como a nossa, das redes sociais, porque o que tem de muito novo no nosso momento são as redes sociais, né? Sobre isso, eu até queria te atrapalhar um pouquinho, Bruna, para perguntar isso, mas a pergunta é mais provocativa do que aparenta. Sérgio e Bruna, ficou mais fácil provocar, produzir o mal com as redes sociais? Quer responder, Sérgio, primeiro? Não, pode responder, você que estava falando. Tá. Não, então, eu acho que as redes sociais, elas tornaram tudo isso valor, essa distorção que a gente vinha falando, esse desejo da fama, do reconhecimento, esse sair da invisibilidade é tão atroz para esse esmagamento social que se vive, né? Que é um esmagamento social em todas as instâncias. Então, ele é tão atroz, ele é tão brutal, que, como dizia o Andy Warhol, 1 minuto de fama já interessa. Quando você tem um exemplo das mídias, enfim, da fama, como uma coisa ruim, tanto faz, vira aquela coisa, propaganda boa, ruim, não é, mesmo a bad propaganda é ok. Então, para fazer um insert aqui, respondeu o Afonso, eu acho que a provocação é a mesma. O que tornou maior é o alastramento. É muito fácil hoje, é muito simples você criar volume, você criar ondas e ondas e ondas. Assim como o estrago que a gente estava falando, né, que é aquela pedrinha que você joga e faz milhões de círculos na água, só que agora são trilhões de círculos, né? Agora a coisa vai embora, e vai embora para todo lado. E como a nossa tendência já pela mídia, e também por nosso instinto de sobrevivência, isso é muito instintivo, é prestar sempre mais atenção no ruim do que no bom, né? O ruim é perigo, a gente precisa estar atento ao ruim. Então, isso colocado indiscriminadamente no ser humano e sem a menor consciência disso, as pessoas se intoxicam diariamente de um vastíssimo noticiário péssimo. E isso, obviamente, vai gerar novas distorções, e por aí vai. Então, todas essas causas e consequências, né, causa e efeito constante, é que geram esse pandemônio, essa coisa que a gente está vivendo. Mas, só para terminar, e falar uma coisa da pandemia, eu acredito que sim trouxe um estado melhor, de certa maneira, de consciência, porque as pessoas caem um pouco na real, o silêncio, a solidão, fez com que individualmente ou não suportassem ou ficassem um pouco mais atentas. E a atenção já é o grande fator diferencial. E eu acredito, como a gente falou no início, que o mundo é cíclico, e ele é cíclico evolutivo. Então, eu acho que sim, a gente passa pelos infernos dantescos over and over, mas a gente passa numa escalinha acima, e a gente só consegue ter essa ascensão da coisa cíclica
pela consciência. Não existe outra maneira de você escalar um pouquinho esse estado de coisas, senão a nossa consciência. Então, todo o nosso trabalho, meu trabalho, eu acho que, de certa maneira, cada um com com as suas ferramentas, é tentar despertar as pessoas, né? É tentar dizer, olha, existe isso, presta atenção, começa a pensar. Enquanto que esses regimes totalitários, esses regimes cruéis, que não querem pensadores, que não querem inteligência, que não querem descobertas, que não querem individualismo, eles querem massa, eles querem, né, bucha de canhão. Então, não interessa para eles que exista nenhum tipo de educação e nenhum tipo de cultivo à própria mente, à própria persona, à própria sensibilidade, à descoberta. E a descoberta de si mesmo e do que te cerca é a nossa maior missão nesse planeta. Bruno. Eu acho que tem, Afonso, duas, e a Bruna, tem coisas que a Bruna falou aí que são importantes. Uma delas é essa questão do sentimento, né? Eu acho que a gente teve vários movimentos ao longo do século XX de profissionalização, de racionalidade, né? De domínio da ciência, etc., que foram fazendo, que produziram como resultado uma reação muito violenta contra o romantismo, né? Quer dizer, contra... Então, eu me lembro que o tempo todo as críticas que você lê sobre os filmes de Hollywood porque são ruins porque tem o happy end. As coisas não terminam bem, né? E não devem terminar. Como assim as coisas não terminam bem? Algumas terminam bem, outras terminam mal. A gente tem que saber lidar com ambos os desfechos, né? Você tem que ter essa possibilidade. E agora, o que aconteceu nessa questão da massificação? Eu acho que não são as redes, quer dizer, ninguém programou um algoritmo para fazer uma pessoa odiar a outra. Não tem isso. Não é, os caras lá do Twitter, do Instagram, não estão querendo, do YouTube, não estão querendo que você odeie ninguém. Eles estão querendo que você fique ligado neles, né? E preste atenção nas coisas que acontecem ali e tal. Nesse mundo dos cliques e das visualizações, o que aconteceu foi que o contágio se tornou mais, com um efeito inesperado. É a mesma coisa do contágio da Covid, tem a ver com a globalização e com a facilidade das viagens, né? Muita gente viajando de um lado para o outro, alguém tem um encontro inadequado, errado com a natureza, contrai um vírus, e aí esse vírus se espalha. Ninguém programou, o mundo, né, da aviação, a globalização, não foram feitos para você se contaminar, para o mundo, para a humanidade ficar doente. Foi feito para ganhar o dinheiro, para viajar, para fazer turismo, etc. Mas virou um veículo. As redes foram programadas para te prender e se massificar. E aí você criou a possibilidade do contágio da ideia, do contágio e aí o meme contagia você e você se torna prisioneiro daquela reação, né? Eu acho que isso aí vai se resolver. Eu acho que isso aí vai se resolver. Não é uma questão. Eu não sou pessimista nessa área, não. Agora, essa contradição entre a vida racional, né, seja política, seja profissional, e a vida emocional, é tão complicado que as pessoas estão fazendo interpretações completamente instrumentalistas, utilitárias, da ideia de inteligência emocional, né? Quer dizer, virou um instrumento, uma ferramenta para você ser bem-sucedido no seu trabalho, na relação profissional. E não que seja uma coisa para você ficar melhor com você e com os outros. Não é um problema né? Ninguém está interessado no seu bom relacionamento, na ideia, digamos, de amizade. Eles estão interessados na ideia de uma relação benigna, eficiente para melhorar a produtividade no trabalho. Então, o mundo está ficando muito frio.
O mundo está ficando muito frio, né? E essa frieza, ela é um dos elementos que propicia essa canalização da política para um veio que não é um veio exatamente da boa relação. Gente, eu esqueci, mas olha, o papo está tão bom que eu esqueci. No meio do nosso papo, eu deveria ter falado. Nós estamos aqui discutindo o livro Intérprete de Borboletas, romance de Sérgio Abranches. Afonso segura nas mãos o livro Intérprete de Borboletas, de Sérgio Abranches. A capa tem o fundo amarelo com a ilustração da metade de uma borboleta. Então, assim, eu queria passar a palavra para a Bruna, não sem antes lembrar, Bruna, que um seu amigo, que você teve a felicidade de conhecer, que se chama Carlos Drummond de Andrade, em 1951, escreveu no meio de um poema, que nem falava muito disso, que se chamava A Mesa, a seguinte frase: não ser feliz, tudo explica. É verdade. Nossa, perfeito. Não é? Bom, eu ia começar um outro assunto gigante, mas a gente conversa em outra hora. Porque eu acho que, sem dúvida, os dogmas e o aprisionamento, né, de qualquer coisa, um grande inimigo pessoal. Mas não ser feliz, tudo explica. Ô, Bruno, muitíssimo obrigado. Eu queria passar a palavra ao Sérgio para encerrar, não sem antes agradecer e, enfim, prometer também que essa sistemática divertida que a gente montou de discutir o livro do Sérgio, a gente se propõe a retribuir no seu próximo livro, se você topar. Claro, que maior prazer. É isso. Olha, muito obrigado, Bruna. Foi ótimo conversar com você. Esse é um assunto que me mobiliza tanto que eu tive que sair do ensaio para ir. Só a ficção me permitia falar dessas questões, né? E como eu acho que nós somos capazes de superar esse domínio do mal, né? E por isso que eu acho que por isso que eu acho não, eu tenho certeza que foi por isso que eu construí aquele personagem meio mágico do velho, exatamente para dizer uma coisa que eu tenho certeza que você vai lembrar com força, porque tem a ver com uma coisa que nós ambos gostamos muito, que é o Grande Sertão Veredas, né? Uhum. Quando ele diz que, bom, tem o caminho é a terceira margem, né? E que o Eduardo acha que é um paradoxo, a ideia de uma terceira margem. Mas é exatamente isso, né? Quer dizer, se a gente não sonhar com a possibilidade real de ter uma vida de felicidade, de harmonia, aí sim, a gente fica numa dessas duas margens poluídas do velho rio. Perfeito. Então, obrigada pela conversa. Muito obrigado. Continua, né? Tomar um café em algum lugar e continuar conversando. Isso. Tá? Muito bom. Muito obrigado, Sérgio. Tchau, obrigado. Beijo. Querido, um beijo imenso também, viu? Saudade grande de você, Bruno. Também.